Londres, o ano 1888. O medo corria pelas ruas de Whitechapel como um espectro invisível. Mulheres desapareciam na calada da noite e seus corpos eram encontrados brutalmente mutilados. A cidade vivia sob a sombra de um assassino cruel e impiedoso, conhecido como Jack, o Estripador. E aí galera, fala tu! A cada novo corpo encontrado, a sensação de terror aumentava. Quem seria capaz de tamanha brutalidade? A polícia tentava desvendar o mistério, mas Jack era um fantasma nas ruas escuras de Londres. Suas vítimas, em sua maioria prostitutas, não tiveram a menor chance. Em 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols foi encontrada com a garganta cortada e o abdômen rasgado. Menos de um mês depois, em 8 de setembro, Anne Chapman teve o mesmo fim, só que dessa vez Jack foi além. Ele removeu seu útero. Ainda no mês de setembro, no dia 30, foi a vez de Elizabeth Stride, mas dessa vez acredita-se que Jack tinha sido interrompido antes de terminar o serviço, pois só havia um corte na garganta de Elizabeth. Jack não se conformou com essa situação, e menos de 2 horas depois assassinou Catherine Eddowes, que apesar de ter sido presa na noite anterior por embriaguez, não era prostituta. Os eventos dessa noite ficaram conhecidos como duplo veneno. Essa possível interrupção no assassinato de Elizabeth aparentemente gerou uma frustração e ira em Jack, pois daí seguiram suas mortes mais brutais. Catherine foi a primeira desses ataques. Ela teve a garganta cortada até a coluna vertebral, o rosto completamente desfigurado, o abdômen aberto e o rim esquerdo removido. Em 9 de novembro deste fatídico ano, o corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado mutilado sobre a cama do quarto onde residia. Esse foi o 5º assassinato, e a cena do crime foi a mais brutal entre os assassinatos atribuídos ao Estripador. A garganta de Kelly foi cortada até a espinha. Quase todos os órgãos internos do abdômen foram removidos, e o coração não foi encontrado. O corpo estava coberto de sangue. Um dos seios foi encontrado ao lado de seu pé, e parte da carne das coxas foram arrancadas. Seus ossos e alguns dos órgãos que foram removidos estavam espalhados pelo quarto onde vivia. Cortes precisos, mutilações abdominais e, em alguns casos, remoção de órgãos internos, sugerindo conhecimento anatômico e levando à teoria de que estavam lidando com um médico. Era uma assinatura bem macabra. Outra teoria sugeria que ele poderia ser um músico ou fabricante de violinos. A hipótese baseia-se no uso de tripas de gato, material comum na fabricação de cordas de violino na época, e que supostamente seria utilizada para estrangular as vítimas antes de suas mutilações. A teoria ganhou relevância devido aos indícios de estrangulamento em algumas vítimas, embora não haja evidências concretas que a comprovem. Diversas hipóteses foram levantadas ao longo dos anos para tentar explicar qual seria a motivação de Jack. Algumas teorias se destacam, como a que sugere que ele era filho de uma prostituta e teria crescido em um ambiente de violência e abandono, despertando um ódio profundo por mulheres que exerciam essa profissão. Chegaram a cogitar a hipótese de uma conspiração da realeza, onde Jack, na verdade, seria o príncipe Albert Vitor, neto da rainha Vitória, ou, o que seria mais provável, um médico ligado à família real, devido ao conhecimento anatômico, que tentava encobrir um escândalo envolvendo o príncipe e mulheres de classe baixa. Outros acreditavam que isso fazia parte de uma conspiração maçônica para cobertar tais escândalos, principalmente para silenciar testemunhas em um suposto caso entre Albert Vitor e a plebeia Anne Crook, ou uma motivação ritualística ligada à maçonaria, pois algumas evidências indicavam isso, como a inscrição encontrada perto do corpo de Catherine Eddowes que mencionava os Jewels, um termo possivelmente ligado à maçonaria, levantando suspeitas de que o criminoso era protegido por influências poderosas. Por mais de um século, sua identidade permaneceu um mistério. Teorias surgiram e desapareceram. Políticos, médicos, até membros da família real foram apontados como suspeitos, mas o verdadeiro monstro nunca foi encontrado. Porém, um novo capítulo dessa história sangrenta pode estar prestes a ser escrito. Karen Miller, descendente direta de uma das vítimas, exige respostas. Depois de tantos anos, a justiça precisa ser feita. A chave desse mistério pode estar em um simples pedaço de tecido. Um chale sujo de sangue encontrado ao lado do corpo da 4ª vítima, Catherine Eddowes. Um policial, sargento Raymond Simpson, recolheu a peça como uma lembrança macabra e deu para sua esposa. Mas sua esposa, horrorizada, recusou-se a usá-lo. Assim, o chale ficou guardado por décadas, até ir a leilão e ser adquirido em 2007 por um homem determinado a solucionar o caso.
Russell Edwards. Em 2019, com tecnologia de ponta, Edwards financiou a análise do tecido. Os testes foram conduzidos pelo cientista Yari Lohelainen, e o que ele encontrou foi estarrecedor. Além do sangue, havia vestígios de sêmen. Ele afirmou ter encontrado material genético tanto de Catherine quanto de um nome já conhecido nas investigações: Aaron Kosminski. Kosminski era um imigrante polonês, barbeiro e suspeito desde os primeiros dias da investigação. Relatos da época falavam de sua obsessão doentia por mulheres e de sua mente perturbada. Mas por que ele nunca foi preso? Então, na época não haviam provas concretas que o ligassem aos crimes. Registros chegaram a apontar uma testemunha ocular que supostamente teria visto um dos assassinatos e reconhecido Kosminski, mas recusou-se a testemunhar pois ambos eram judeus e ela tinha medo. Kosminski enlouqueceu e foi internado, morrendo décadas depois sem jamais responder pelos seus crimes. Mas será mesmo que o mistério foi resolvido? Ou essa é só mais uma peça do quebra-cabeça sombrio de Jack o Estripador? Afinal, Jack, o Estripador, foi finalmente desmascarado? A maçonaria estaria envolvida nos assassinatos? Ou tudo continuará sendo um espectro invisível rondando as ruas escuras da história para sempre? Então, pessoal, é isso. Ajuda o canal, curte, compartilhe, se inscreve. Valeu, abraço, tchau.